capítulo, eu descrevo o que vem a ser a poluição das ondas eletromagnéticas. No segundo capítulo, eu faço menção a respeito da responsabilidade civil que poderá recair sobre quem emanar ou promanar essas ondas eletromagnéticas, causando dano a terceiros. E no terceiro capítulo, eu deixo claro a respeito dos mecanismos jurídicos que podem ser utilizados por todos os cidadãos brasileiros, inclusive estrangeiros residentes no país, a favor da defesa do seu interesse particular ou social. Então precisamos entender, primeiramente, o que vem a ser as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas têm como compreensão explicada, inclusive pela física, como sendo uma espécie de radiação. Na verdade, tem um conceito definido como: são ondas formadas por campos eletromagnéticos que possuem prótons e elétrons. É uma espécie de radiação, melhor conceituando. As ondas eletromagnéticas, historicamente, elas foram estudadas pelo filósofo Tales de Mileto, no século VI a.C. Ele já havia percebido a respeito da existência do magnetismo. Posteriormente, pulando um pouco a etapa, até porque não dá para descrever aqui, no século XIX, um físico alemão chamado Hertz, ele percebeu a existência das ondas eletromagnéticas, inclusive ele provou a existência das mesmas. Então aqui nós finalizamos a parte histórica. Bom, as ondas eletromagnéticas, elas emanam, primeiramente, melhor ressaltar, que existem ondas eletromagnéticas naturais e ondas eletromagnéticas artificiais. Nessa monografia, a maior preocupação é fazer menção às ondas eletromagnéticas artificiais, porque o próprio universo em si, ele emana essas ondas eletromagnéticas. Como, por exemplo, talvez as meninas tenham o costume de tomar, que titulamos coloquialmente como banho de sol. Por qual motivo o ser humano, quando ele recebe aquele raio solar, por uma durabilidade de tempo, o ser humano em si, ele acaba gerando um câncer de pele, justamente porque essa estrela próxima da nossa Terra, chamada Sol, ela tem essa poluição em sua energia e ela automaticamente traz, junto com a luz solar, sobre a nossa Terra. Inclusive, a camada de ozônio, ela reduz essa frequência de onda eletromagnética, que viaja junto com a luz solar. Você tendo interesse, você pode se aprofundar mais nesse assunto. Então, essa é uma espécie de exemplo de onda eletromagnética natural. Todavia, você já percebeu aquelas antenas que tem próximo da sua casa, que agora, principalmente nas cidades, é comum encontrar? Essas antenas, elas demonstram fisicamente a existência de ondas eletromagnéticas artificiais. Todos os objetos ou todos os aparelhos eletrônicos, eles emanam essa onda eletromagnética. Só que, como por exemplo, o celular. O celular, nesse exato momento, ele está envolvido em um campo eletromagnético, que com certeza, ou pelo satélite, ou talvez por uma antena, nós estamos recebendo um sinal. Todavia, a frequência dele é curta, mas quando você liga ele, você tem acesso a ele, essa onda eletromagnética, ela tende a aumentar. Esse é o entendimento do que vem a ser realmente a onda eletromagnética. Agora, posteriormente, eu fiz menção a respeito da responsabilidade civil. Qual é o interesse de ser comentado a respeito da responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela é um instituto jurídico utilizado com o objetivo de responsabilizar aquele, é claro, que derivar ou que propagar essa onda eletromagnética, causando danos a terceiros. É claro que as ondas eletromagnéticas em si, ela não vai causar o dano na saúde humana de qualquer forma. Para que as ondas eletromagnéticas causem dano à nossa saúde, elas precisam ser emitidas ou promanadas, enfim, derivadas, com uma intensidade acima da permitida na legislação e uma durabilidade de tempo que possa causar dano à nossa saúde. Então, não é para se apavorar no sentido de dizer, então, pelo fato de eu estar fazendo uso do celular, eu estarei violando ou causando danos à minha saúde. Não. Essa emissão de onda eletromagnética está acima da permitida. Ou seja, existe uma legislação que determina.
Com relação à responsabilidade civil, a importância é essa. É de saber, primeiro, o que é responsabilidade civil. Preciso comentar. A responsabilidade civil, ela é um instrumento reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico que tem como finalidade ser usado para responsabilizar aqueles que, ao emitirem um ato que cause um fato jurídico, logo de relevância para o direito, que cause dano a terceiros. Qual é o histórico da responsabilidade civil? O nosso ordenamento jurídico, no século XVIII, recebeu o Instituto da Responsabilidade Civil por influência do Código de Napoleão. O Código de Napoleão, melhor, o próprio Napoleão, ele entendeu que todas as pessoas que praticassem um ato, elas deveriam se responsabilizar se causassem danos a terceiros. Então, no século XVIII, derivando do Código francês, o nosso ordenamento jurídico recebeu o Instituto da Responsabilidade Civil. Beleza. Nós sabemos, como já estudamos, que existem dois tipos de responsabilidade civil. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela pela qual ela é usada para responsabilizar aquele ou praticar um ato, que enseja um fato, causando a terceiros, por meio da culpa. E a culpa nós sabemos que é aquele instituto que dentro dela está a negligência, imprudência e imperícia. É bem mais complexo responsabilizar alguém por meio da responsabilidade civil subjetiva, mas ela é existente e quando é usada, automaticamente, se for provada a negligência, imprudência e imperícia, o julgador ele tende a promanar ou derivar ou emanar o seu julgado a favor do que é pedido quando tem a prova cabível. A negligência ela é tão somente um ato omissivo praticado com erro que causa dano a terceiros. A imprudência é um ato omissivo praticado com erro que causa danos a terceiros. Já no que se refere imprudência, negligência e imperícia. A imperícia é tão somente o fato de um indivíduo que tem um diploma que diz ser especializado para praticar um ato, mas na execução dessa atividade ele acaba resultando em danos a terceiro, demonstrando uma inabilidade. Logo, ele se demonstra imperito na esfera civil. Na esfera penal, entra no outro mérito. Então, esses três objetos que foi comentado, esses três institutos dentro da culpa, é utilizado para poder provar a existência da responsabilidade civil subjetiva. Melhor, para utilizar a responsabilidade civil subjetiva e responsabilizar terceiros que tenham praticado o ato causando terceiro. Já a responsabilidade civil objetiva é aquela responsabilidade utilizada com o objetivo de provar que um dano está vinculado à conduta de um indivíduo, porque o objetivo dela é tão somente provar o dano, conforme você já estudou na universidade. Bom, então esse é o instituto da responsabilidade. Qual é o objetivo dele? Qual é o interesse? Justamente, uma pessoa jurídica fez uso da onda eletromagnética, causou danos a terceiros no Brasil, a responsabilidade civil pode ser utilizada para imputabilizá-lo. Agora, com relação ao subjetivo e objetivo, qual é utilizado em caso de dano ambiental? Esse é o assunto comentado muito pela doutrina, inclusive pelos servistas. Os servistas comentam e fundamentam dizendo que a responsabilidade em caso de dano ambiental deve ser a objetiva. Para quê? Justamente para facilitar a imputabilização. Seria muito mais complexo provar negligência, imprudência e perícia em caso de um indivíduo que praticou dano causando dano ao meio ambiente. Então, para poder facilitar a culpabilidade, a imputabilidade, a responsabilização, reconheceu-se a responsabilidade civil objetiva. E por último, os dois mecanismos jurídicos que eu fiz menção a respeito, que pode ser utilizado por todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país, é a ação civil de responsabilidade privada e a ação civil pública. A ação civil de responsabilidade privada é essa que você conhece, que nós conhecemos com mais proximidade. É aquela por meio da contratação do advogado, que usa sua capacidade postulatória e representa a parte. Essa é a ação civil de responsabilidade privada. Tiago, eu posso utilizar essa ação para poder tentar imputabilizar uma pessoa jurídica, caso ele entenda que por algum motivo sofreu uma enfermidade, e eu acredito que seja em razão das ondas eletromagnéticas, é possível? Sim, é possível. Você vai buscar a defesa do seu direito. Inclusive, eu entendo mérito da monografia a respeito da gratuidade, mas não vou mencionar, porque o tempo já está escasso. O segundo instrumento jurídico que está à disposição da sociedade brasileira,
representada, seja por um cidadão brasileiro ou por um estrangeiro residente no país, é ação civil pública. Eu achei muito interessante comentar sobre a ação civil pública, porque